Já é parte do anedotário contemporâneo o repentino retorno de Marx à cena intelectual a partir da crise capitalista de 2008. Até na grande mídia globalizada e alinhada pela agenda neoliberal, ecoou a notícia espantosa: Marx is back. Faltou comentar: God damn. E pronunciando que seria a tônica do retorno de Marx à moda, saía já em 2010 um documentário sobre esses acontecimentos espantosos, com o sugestivo título ultra pop, Marx Reloaded. Aliás, a direita radical também saiu com a denúncia do espectro marxista a rondar permanentemente a feliz sociedade capitalista americana, com o documentário Marxismo Cultural, a corrupção da América, do mesmo ano de 2010. Parece então que entramos numa nova rodada de novas leituras de Marx. Em geral, aliás, novas leituras de Marx surgem desde o momento em que se pode fixar algo assim como uma velha leitura de Marx. Isso ocorreu já em relação a um certo marxismo dominante na social-democracia do final do século XIX, o qual já pôde entrar em crise, talvez a primeira crise do marxismo, e produzir dissidentes denunciados posteriormente como revisionistas ou renegados. Quem conhece um pouco a literatura sabe que estou me referindo aqui aos nomes de Bernstein e Kautsky, né, que são nomes da Segunda Internacional e que depois estaria no centro. Quer dizer, no caso de Bernstein já existe o ataque a ele dentro da própria Segunda Internacional, e no caso de Kautsky, me refiro aqui a um texto de Lenin, né, que já no contexto da Terceira Internacional comunista. Então, esse é o cenário, né, que a gente vai entrar a conversar nessa primeira tentativa de apresentar um quadro geral do que seria uma nova leitura de Marx no contexto atual. Mais impactante, entretanto, serão novas leituras de Marx que rompe com uma certa ortodoxia praticada a partir do comunismo soviético, logo identificado com o nome de Terceira Internacional. Em relação a esta ortodoxia, se pôde formar um certo marxismo heterodoxo, mais adiante batizado de marxismo ocidental. Já Karl Korsch, na segunda edição do seu Marxismo e Filosofia, em 1930, usa essa expressão. E esse texto de Korsch, que é um adendo ao Marxismo e Filosofia, que é de 1923, um adendo que se chama, que ele deu o título de O Estado Atual do Problema Anticrítica, que eu recomendo muito para quem quer uma informação inicial sobre esses debates naquele momento, a leitura desse capítulo do Marxismo e Filosofia. Ele existe hoje disponível em uma tradução feita do livro de Korsch por José Paulo Neto, e porque o Korsch, junto com o Lukács, que são os inauguradores, de certa forma, dessa nova leitura conhecida como marxismo ocidental, que vem desde a década de 1920. O livro a que vou me referir em seguida também, o livro de Lukács e o livro de Korsch, eles foram violentamente atacados pelos que se entendiam como marxistas ortodoxos, né? No caso de Lukács, mas dentro do contexto da Terceira Internacional, mas no caso de Korsch, isso é uma longa introdução à questão no estado em que ela se encontra na segunda edição do livro dele, em 1930,
é que ele relata como ele foi atacado praticamente com os mesmos argumentos do lado da Segunda Internacional, seria, né, os continuadores da Segunda Internacional, que seria a social-democracia alemã, e da Terceira Internacional, depois da Revolução Russa já está se posicionando, e nesse período ali já está indo para a sua fase stalinista, né? Então, os ataques, ele se refere particularmente aos ataques de 1923, 1924, né? E ele já conhece também o caso paralelo, né, de Lukács, então ele trata dessa, né, configuração que se cria ali na ideia, lembrando que os dois, na verdade, são comunistas, né, e estão ali propondo, não é um ataque à posição dos velhos comunistas, né, a ideia de que é preciso avançar a leitura, a compreensão de Marx para avançar a própria teoria, no caso dele, a teoria comunista, né? E mesmo assim, né, com pequenas divergências, né, que nós vamos ver a partir de agora, porque assim, essa primeira seria, na verdade, a segunda rodada, uma vez que a gente pode considerar já o revisionismo ali do fim do século XIX, início do século XX, né, o austromarxismo. Existem ali já ensaios de novas leituras de Marx. Na verdade, se move muito ainda dentro de um ambiente dominado pela ortodoxia, naquela época, ortodoxia social-democrata, né? Essa segunda, que seria então a segunda onda de novas leituras, ela, de certa forma, veio para ficar, tanto que existem seguidores disso ainda em nossos dias, né? Então, eu vou ter mais adiante a oportunidade de explicitar um pouco do que se trata ali com esse marxismo ocidental. E nesse capítulo do livro, que ele acrescenta em 1930, né, o estado atual do problema, uma anticrítica, e Korsch já define claramente o que seria esse marxismo ocidental, que é em função do que nessa época, na Terceira Internacional, a partir da Rússia e da União Soviética, né, se começa a colocar como marxismo oriental, né, ou então marxismo da Europa oriental, e se contrapõe então com o desafio que viria com Lukács e Korsch ali, que seria então o marxismo na Europa ocidental, ou marxismo ocidental. Então a expressão marxismo ocidental é pela primeira vez usada, e não só usada, mas de fato aplicada a coisa certa nesse texto da segunda edição de Marxismo e Filosofia. Por isso recomendo vocês acharem isso na internet, né, e darem uma lida nisso, porque é muito informativa sobre como é que se constitui essa nova leitura de Marx que caracteriza ali o marxismo ocidental. Muitos dos aspectos que serão desenvolvidos a partir dali já são explicitados por Korsch. Então, é muito ilustrativo nesse sentido. A mais recente onda de novas leituras de Marx, deixando-se de lado, é claro, as recentíssimas leituras pop, é conhecida como Neue Marx-Lektüre. Ela promove uma revisão radical na maneira de ler os textos de Marx e de reconstruir sua teoria, razão pela qual merece um pouco mais atenção nessa breve introdução. Então, até por causa dessa Neue Marx-Lektüre, que estou brincando aqui com essa ideia de novas leituras de Marx, que nesse sentido não é uma novidade total, mas eu vou adiante apresentar as características dessa nova fase de novas leituras de Marx, que é conhecido hoje como Neue Marx-Lektüre, ou traduzindo seria nova leitura de Marx. Para tanto, eu vou aqui aproveitar, me valer de um esquema que eu extraí de um artigo do Ingo Elbe, que vocês podem encontrar na internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. É um
uma tradução, na verdade, para o inglês da introdução da tese dele, que o Guilherme é bastante jovem e ele trabalhou no doutorado dele um material que acabou virando um livro chamado Marx no Ocidente, então seria esse contexto, né? E aí, na verdade, apresenta detalhadamente o desenvolvimento dessa Neue Marx-Lektüre. De certa forma, então, o Elbe faz uma história da Neue Marx-Lektüre, e a introdução desse livro faz o que eu vou fazer aqui, na sequência aqui, para situar nessa Neue Marx-Lektüre dentro do contexto das leituras de Marx, né? Ele faz uma introdução e acaba depois, para atingir um público mais internacional, ele traduz isso do alemão para o inglês e isso se encontra publicado então na internet. Esse esquema que eu aproveito aqui, que eu extraí lá desse artigo, esse esquema também é apresentado na tese dele, dentro da introdução, mas é muito útil para situar o contexto geral. Então, vou seguir aqui essas três etapas que ele sugere para fazer essa leitura, né? A gente teria o marxismo tradicional como a primeira fase, né? Que também vai se entender mais como um marxismo ortodoxo, né? E então nesse primeiro momento nós temos colocados ali duas etapas, né? Que é a primeira geração, que é aquela dentro se dá dentro da Segunda Internacional, da social-democracia, né? Basicamente, o que domina a Segunda Internacional são pensadores alemães e russos, né? E a segunda geração já, aí então, a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, apesar de ter Rosa Luxemburgo e alguns alemães, era basicamente um fenômeno russo, né? Já entra ali para a constituição da União Soviética, né? Então essa primeira etapa ali, juntei alguns dados que é relevante conhecer para caracterizar o que são as velhas leituras de Marx, contra as quais novas leituras de Marx em geral se colocam, né? Isso então tem a primeiro momento ainda dentro da relação de Marx e Engels, né? É o próprio Engels que começa a definir uma determinada maneira de entender os temas, né, que são relevantes para o que vem a ser marxismo, né? Então, Engels é fortemente responsável pela consolidação de algo assim como o marxismo, né? Depois, a partir daí, com a ajuda de Mehring, de Kautsky, vai se definir dentro da social-democracia uma espécie de marxismo ortodoxo, né? De uma ortodoxia marxista, né? Então, os textos mais relevantes para isso, que essa ortodoxia vai sempre remontar, e todo o conjunto, né, dos textos de Marx e Engels, ele vai ser lido na perspectiva colocada por Engels, né, nesses textos, né? Então, dentro da ortodoxia marxista nunca se coloca a questão se esses textos de Engels ou as posições de Engels de fato constituem uma boa orientação para se entender o próprio Marx, porque assim se entende que os dois eles afinam em todos os aspectos, né? Um complementa o outro. E essas novas leituras que vão sendo propostas, sobretudo a partir do marxismo ocidental,
começa a colocar isso em questão, né? E a Neue Marx-Lektüre, que vou depois apresentar no quadro geral, ela rompe, ela introduz definitivamente a ruptura entre Marx e Engels. Aí tem assim, a sugestão básica de que é preciso ler Marx sem os óculos de Engels, né? Então, Engels, em tópicos diferentes, naturalmente a gente precisa usar textos diferentes de Engels, mas na questão aqui que vai estar colocada na sequência, né, que é do marxismo ocidental, os textos relevantes de Engels, né, com que se vai começar a ter dificuldades, né, naturalmente já dentro da ortodoxia marxista, né, a partir então, as dificuldades vão se colocar a partir da década de 1920, né? Os textos de referência para isso são a Dialética da Natureza, que, aliás, tem sua primeira edição só naquele contexto já dos atritos, né, entre o marxismo ocidental e a ortodoxia marxista, em 1925, onde se vai resgatar, porque são fragmentos, né, o que Engels legou para essa dialética da natureza, né? Mas um dos pontos decisivos da ruptura do marxismo ocidental com a ortodoxia marxista diz respeito exatamente à aplicação da dialética às ciências naturais, né? Então, essa ideia de uma dialética da natureza, ela é pouco palatável para uma série de autores, a começar ali por Lukács, por Koch, depois os frankfurtianos e por aí vai. Mas o essencial dessa ideia de que é preciso apelar à dialética hegeliana, né? Então, insistir na aplicação da dialética hegeliana, tanto à história quanto à natureza, isso aparece exposto num livro de 1878, conhecido em geral como Anti-Dürer, né, que constitui um ataque geral a certas posições comuns àquela época na figura de Eugen Dürer, né, que o Dürer era um autor bastante prolixo, que se meteu também a escrever sobre economia política. Como é comum, assim, são autores que visam um público maior numa época em que a gente assiste um avanço de um certo cientificismo, o evolucionismo crassa naquela altura, né? E o que Engels aqui insiste é que é preciso recorrer à dialética hegeliana para fazer frente ao avanço da moderna ciência empiricista. Então, esse é um tópico que é comum ali dos idealistas alemães, né, sua recusa de acompanhar que naquela época assim, é a física newtoniana. Então, é uma recusa da física newtoniana que se reverbera aqui nessa época ali. Em Marx a gente também encontra traços disso, mas em Engels isso se torna um programa mesmo, que é a recusa do que seria, então, o modelo newtoniano da ciência, se quiser entender isso como ciência moderna, então seria uma recusa da própria ciência moderna. Que é como muitos vão entender isso depois, no desdobramento dessa dialética de natureza que, aliás, dentro da União Soviética foi aplicada como programa oficial, mas que mesmo lá muitos cientistas não se contentavam a seguir o programa, né? E, depois, é claro que também entrou bastante em descrédito, né? E isso dentro das leituras de Marx vai aparecer então uma certa altura essa suspeita de que essa dialética de natureza talvez não tenha muito a ver com o pensamento de Marx, isso seja muito mais algo de Engels, né? Desse Anti-Dürer, o Engels extrai um texto que também é bastante importante para a gente entender a ortodoxia marxista, né, que se chama O Desenvolvimento do Socialismo, da Utopia à Ciência, de 1880.
Porque aqui aparece essa ideia de que há um socialismo científico, né? Contraposto a um socialismo utópico. Então, que ele e Marx teriam evoluído de um socialismo utópico lá na fase juvenil, né? Para um socialismo científico, que aí vem então essa ideia, né? O socialismo científico é aquele que conhece uma certa evolução histórica, né? O que vai ser então, quais seriam as etapas dessa evolução, né? Lembrando aqui que é a época de Darwin, né? Que Darwin está começando a se impor no cenário da biologia, né? E em Engels isso ressoa muito fortemente, né? O evolucionismo, com a ideia também sempre que no caso estamos falando da social-democracia, né? Portanto, um programa político, né? A ideia de um progresso, né? De que a humanidade ela está com um futuro luminoso pela frente. Então, essa ideia, né? Digamos assim, o socialismo utópico não teria chegado a compreender esses mecanismos básicos da história, né? Quais seriam, então, as etapas? Isso Engels expõe em seu texto de 1884, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Ali a gente encontra uma concepção evolucionista em 5 estágios. Seria a comunidade primitiva, depois o escravagismo dos antigos, o feudalismo da Idade Média, o capitalismo e o comunismo. E as sociedades passariam necessariamente por esses estágios, né? Essa ideia que aparece aqui como, então, uma concepção evolucionista da história, né? Em 1886, Engels publica o seu Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia alemã clássica, em que ele relembra aqueles episódios juvenis deles, né? Ele e Marx fizeram parte de uma certa época ali do movimento dos jovens hegelianos, e ele relembra a crítica que eles já fizeram aos jovens hegelianos, mas ele se mantém bastante simpático a Ludwig Feuerbach. E aqui aparece, então, uma certa simpatia também por um materialismo muito mais rasteiro, que é, aliás, o materialismo de Feuerbach, um materialismo muito mais rasteiro do que aquele que trabalhado por Marx, né, que tem pouco a ver com ciências naturais, tem muito mais a ver com as ciências do espírito, ciências sociais que estão se constituindo nesse período, né? Então essa também é um aspecto, né, que é preciso levar em consideração quando se trata ali a participação de Engels na constituição dessa carteirinha do marxismo ortodoxo, né? Um outro autor, ainda no âmbito da social-democracia alemã, né, que vai, de fato, se lançar como um programa na Segunda Internacional a partir de 1889, né, é Kautsky. Então, Kautsky se junta ali a Engels, ele funda uma revista chamada Die Neue Zeit, que circula de 1883 a 1923, é o órgão de propaganda da social-democracia alemã. Ela propaga francamente o marxismo e o socialismo científico, ou seja, ali se tem já assimilada a ideia de Engels, né, de que se tem ali uma doutrina, precisa um corpo doutrinário, né, consolidado, né, que se pode então chamar de marxismo, socialismo científico, e que precisa ser defendido e levado às massas, né? Porque em Kautsky aparece também a primeira vez a ideia que Lenin vai defender em 1922, em seu artigo Que Fazer, que é a necessidade dos intelectuais para conscientizar os proletários. Não é que Lenin claramente coloca isso, que no máximo o proletariado abandonado à própria sorte, no máximo vai chegar a uma posição sindicalista de defender seus interesses, né, salariais e condições de trabalho, mas as massas proletárias abandonadas a si mesmas nunca vão constituir uma massa revolucionária.
Essa ideia vem de Kautsky, né, e é seguida por Lenin. Aliás, tem que lembrar que até a Primeira Guerra Mundial, esses militantes todos, eles militam dentro da social-democracia, ou seja, eles são correligionários dentro da Segunda Internacional. Por isso, quando a gente olha esse período início do século XX, né, Lenin adotando posições que vêm de Kautsky, isso é totalmente condizente com o contexto em que isso se situa, né? Quer dizer, dentro da social-democracia, né? A internacional social-democrata que estamos falando aqui, né? Mas essa posição que é introduzida ali, que quando se partidariza, você tem um partido, como a social-democracia se torna no fim do século XIX, claramente um partido que tem a pretensão de representar os trabalhadores, né? Partido no sentido de partido político que participa de campanhas eleitorais e elege deputados e coisas assim. No sentido em que, aliás, o Partido Comunista lá do Manifesto do Partido Comunista ainda não é. Lá partido significa algo no sentido de a turma, né, dos comunistas. Não se pensa ali ainda no partido como uma facção política, né, que fosse se candidatar a alguma coisa, até porque não existia espaço para isso naquele momento. Estamos falando ali da Revolução de 1848, mas é que se pode participar, né, como uma turma, né, que vai participar de um movimento revolucionário, que vai para a rua, que vai publicar sua crítica, suas análises, que vai fundar revistas, né, mas que não vai participar, quer dizer, nem existe espaço para se participar de algum processo eleitoral naquele momento, né? Então, aí já começam os equívocos, né, de que Partido Comunista, lá, do Manifesto do Partido Comunista, não se refere a um partido nesse sentido eleitoral, né? Mas a social-democracia, ela se coloca, né, como um partido político nesse sentido, né, que vai também ocupar espaço, vai ser muito forte, né, em Europa fora, ali no fim do século XIX. E nesse contexto, então, se cristaliza essa ideia, né, de que as massas proletárias, o proletariado não tem que entender necessariamente quais são os seus interesses. Nós temos que ter intelectuais, então, organizados pelo partido, que vão se encarregar, né, da conscientização dos proletários e por aí vai. Bom, o que isso significa em termos de prática política, a gente pode facilmente inferir a partir da história, né? De Lenin, nós temos também a continuidade da diatribe contra a ciência empiricista, né, com o materialismo e empírio-criticismo, de 1909. Então, esses textos de Engels, o texto de Lenin, eles vão ser usados depois na União Soviética para fundar uma determinada doutrina também voltada para as ciências naturais, né, com a qual eles, aliás, fazem frente ao desenvolvimento que eles chamam de ciência burguesa, né? Mas dentro da União Soviética isso era muito presente, né? O 1917, nós temos dois textos de Lenin, ainda já estamos falando do ano da Revolução Russa, né? O imperialismo como estágio superior do capitalismo, que junto com Rosa Luxemburgo e Hilferding, Lenin contribui aqui para chamar a atenção que é preciso desenvolver a teoria de Marx para dar conta de fenômenos contemporâneos, no caso da época deles, né, do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo que evolui, seja para um capitalismo monopolista, seja para um capitalismo do capital financeiro, que é o caso de Hilferding, ou o capitalismo ali do fim do século XIX, início do século XX, que
se expressa muito fortemente como um imperialismo, né? Então, isso é entendido por esses intelectuais como um avanço em relação à teoria do capital de Marx. E o Estado e a Revolução, também de 1917, é o programa, né, de uma prática revolucionária. Lembrando que a social-democracia ela tendeu ao longo do tempo, ali no fim do século XIX, a se tornar, adotar um programa mais reformista, né? Então, a partir de 1914, né, com a adesão da social-democracia, tanto francesa quanto alemã, à guerra, né? Ela levou a uma ruptura interna da Segunda Internacional, a uma ruptura da social-democracia e a compreensão de que essa política reformista ela não leva a nada dentro de um enquadramento capitalista, né? E quando se trata ali dos interesses, né, das classes dominantes, no fim se consegue arrastar inclusive as massas para algo tão absurdo como foi a Primeira Guerra Mundial. E aí então começa a haver o racha, né, que vai acabar se cristalizando ali na Revolução Russa, né, e a Constituição a partir dali da Terceira Internacional, da Internacional Comunista, que se entende então como um partido revolucionário, não só reformista. Quer dizer, é preciso acabar com o capitalismo. Essa é a ideia. Então, esse destino da social-democracia naquele momento foi bastante trágico, né? Porque colocou em descrédito, né, o partido que se entendia como partido que representava as classes trabalhadoras, né? E que, na verdade, leva os trabalhadores para o campo de batalha, em que eles morreram, pelas estatísticas ali, morreram mais de 20 milhões, né, num fronte ali que nem avançou, nem recuou, ficou ali 4 anos eles se massacrando, né? Então, isso a gente às vezes pensa em a social-democracia nas últimas décadas, né? Passou vergonha ali ao implementar a agenda neoliberal, mas lá atrás ela já passou vergonha ao aderir a um programa absurdo desse. Isso tem a ver um pouco com o fato de que, na medida em que ela evoluiu para um programa reformista, ela passa a participar da gestão do Estado, né? E então, nesse contexto, não se desenvolve uma crítica ao que significa o Estado que se quer gerir. Essa compreensão do Estado moderno, o Estado que se é convidado ou não convidado a participar, é um Estado burguês e eminentemente burguês. Essa compreensão vai vir, aliás, como eu vou mostrar em seguida ali, vem já na década de 1920, né, os primeiros sinais disso, e que vai ser um capítulo importante dessa Neue Marktlektüre, onde se reflete sobre o Estado moderno como Estado burguês, e aí se coloca em questão esses programas reformistas, né? E também se coloca em questão a ideia dos comunistas de que é preciso manter o Estado, né? Em que medida o Estado não é assim, essencialmente comprometido com um modo de ser que veio com o capitalismo, com a sociedade burguesa. Então isso acabou se consolidando ali na Terceira Internacional entre os comunistas, né, como uma doutrina oficial da União Soviética, né, que coloca essa sequência de figuras, né, Marx e Engels como irmãos correligionários, que mais ou menos um complementa o outro, e portanto não se pode admitir divergência entre eles, né? Trabalho continuado, aqui se poderia, aqui estão falando dos comunistas, então o Kautsky, ele já é o renegado, né? Mas na sequência ali das interpretações, o Kautsky cumpriu um papel importante, o Lenin, né? Então o Kautsky está presente em muitas das coisas que Lenin escreve.
Nesse sentido, a continuidade desse trabalho. E, por fim, ali no fim da década de 20, se cristaliza ali o domínio do Stalin, né? E aí, por décadas, nós temos o Stalin tocando, né, a banda. E essa doutrina na União Soviética é conhecida como marxismo-leninismo. Então, as novas leituras de Marx que a gente vai tratar em seguida, que é o marxismo ocidental e a Neue Marx-Leitura, elas já batem muito fortemente bate muito fortemente com o marxismo-leninismo, com essa doutrina que tem essa sequência, né? Marx, Lenin, Marx, Engels, Lenin e Stalin, né? Mas assim, sobretudo Marx, eu diria Marx, Engels, Kautsky, Lenin, para a gente ter o conjunto das ideias, né? E aí, então, a primeira reação a essa doutrina, esse corpo doutrinário, vem com o marxismo ocidental, e nós temos aí, então, colocado de saída, né, que é que eu voltei ao esquema do Elbe, né, que é o segundo momento aqui que ele apresenta o marxismo ocidental, e aí eu juntei os dados mais importantes para se localizar do que se trata quando se fala do marxismo ocidental, sempre considerando que se trata aqui com o marxismo ocidental de uma nova leitura de Marx, é uma retomada dos textos de Marx, que aliás no desenvolvimento disso vão ser lançados os textos juvenis de Marx, né? Então os manuscritos de 1844 e a ideologia alemã, que são publicados em 1932, vão dar um fôlego a essas novas leituras, né? Por décadas aí o jovem Marx vai estar mais em voga do que o Marx do Capital. Então, ali no contexto do marxismo ocidental, as leituras do jovem Marx vão ser muito importantes. Aliás, isso já no texto de Karl Korsch, apesar de ser anterior às publicações dos manuscritos de 1944 da ideologia alemã, Korsch já reúne o que nessa altura tinha sido publicado dos textos juvenis de Marx, para fazer a aproximação do marxismo com filosofia, né? Então, o que se pode considerar os textos inaugurais do marxismo ocidental seria o de Lukács, 1923, História e Consciência de Classe, e Karl Korsch, Marxismo e Filosofia, ambos de 1923. O Korsch evita argumentar diretamente contra Engels, aquilo que eu estava dizendo antes, ali, que Engels, em boa medida, é responsável por consolidar uma certa teoria, né, uma certa doutrina, que é mais a cabeça dele do que propriamente da cooperação dele com Marx. Então, quando se trabalha em novas leituras de Marx, é importante aprender a separar essas duas coisas. Uma coisa é Marx, outra coisa é Engels, e outra coisa é Marx visto através de Engels, né? Isso, então, já em Lukács e Korsch começa a estar presente ali. Korsch imita isso e ele consegue fazer isso. Primeiro que ele é um comunista, então em 1923 ele ainda está dentro do Partido Comunista. Depois, por causa do livro dele, da polêmica causada ali a partir de 1924, ele acaba expulso do partido, né? Mas ele evita, assim, como bom comunista, ele evita levar o argumento até Engels, ele se concentra em Kautsky, né? Isso é muito importante, porque ele concentra o fogo na posição da social-democracia, que a essa altura é o partido contrário, né, ao Partido Comunista. Então, os comunistas e social-democratas estão brigando nessa altura do campeonato. Então, Karl Korsch mostrar o que ele quer mostrar, né, que é preciso superar um certo marxismo ortodoxo,
o marxismo ortodoxo de Kautsky, né? E que ele vê também em Lenin, e aí o problema com os comunistas vai ser isso, que eles não aceitam a ideia de que é preciso reler Lenin também, né? Que é preciso, se a gente vê problemas com Kautsky, e vai ter problemas também com a leitura de Lenin, né? Mas diretamente não se volta contra Engels, né? Que é mantido então como um par com Marx, né? Lukács chega a colocar ali fortes objeções ao anti-Dürer, né? Que é essa ideia de uma dialética de natureza, que ele entende que ali existe uma perspectiva errônea do que viria a ser dialética, né? Uma dialética muito rasteira, né? Que se confunde com um certo materialismo rasteiro, né? Então, Lukács, em seu texto de 1923, assim, ainda muito na surdina, ele faz coloca ali em questão a dialética de natureza como proposta por Engels. Então, esses dois textos eles vão ser muito impactantes aí no desenvolvimento posterior, sobretudo o de Lukács. Ele vai marcar muito a constituição daquilo que mais tarde vai se chamar de Escola de Frankfurt, mas que no fim da década de 1920 se institucionaliza como Instituto de Pesquisa Social, né, que a partir de 1931, então, Horkheim assume a direção, vai tomar um rumo bastante identificado com isso que a gente está vendo aqui como marxismo ocidental, que é uma proposta de leitura não ortodoxa, não ligada tanto aos problemas colocados ali para quem está envolvido com uma militância política dentro das classes trabalhadoras, mas que está querendo entender mais o que acontece, né? Então, por exemplo, alguém que, em vez de aderir à social-democracia ou aderir ao comunismo, se pergunta como é que foi possível a social-democracia se afundar num programa belicista como esse da Primeira Guerra Mundial. Então, essa é uma pergunta legítima, só que é uma pergunta muito mais teórica, porque ela não visa de imediato levar a uma inserção prática, né? Então, esse contexto, né, do afundamento da primeira internacional, da segunda internacional, né, o envolvimento da social-democracia na Primeira Guerra Mundial, ela já se encontra ali bem na juventude, porque nessa época ele era estudante ainda, né, de Walter Benjamin, né? E nessa época ele está ali envolvido numa espécie de militância juvenil no contexto da primeira Guerra Mundial. Ali já começa uma reflexão sobre o que significa a Primeira Guerra Mundial em termos de civilização, né? Que a partir da Primeira Guerra Mundial se começa a ter essa clara percepção de que a humanidade não está progredindo para o melhor dos mundos possíveis, né? Porque assim, no início do século talvez se pudesse pensar, as coisas estão indo bem, a humanidade finalmente tomou um jeito, o processo civilizatório ele é irreversível, e de repente vem aquilo, é uma guerra totalmente sem pé nem cabeça, né? E que custa muitas vidas, e que tem a adesão generalizada de artistas, filósofos, todo mundo, até com entusiasmo, né, aderem à guerra. E Benjamin, já nesse período juvenil, ele claramente adota uma posição pacifista, né? Mas a reflexão sobre o que significou esse descalabro da social-democracia, com tudo que ela tinha de promessas, né, de futuro, né, de que não precisaria nem fazer a revolução, que isso automaticamente viria, era só esperar o tempo passar, que necessariamente o futuro seria do proletariado, né? A classe trabalhadora um dia dominaria de qualquer forma. Isso assim, certo esquema mecanicista na compreensão da história, né? E que aí de repente se mostra que não é para aí que estamos indo, né?
Na verdade, estamos indo para radical contestação da própria civilização, né? A modernidade como um todo sendo colocada em questão num espetáculo como esse da Primeira Guerra Mundial, né? Então, essa percepção, né, do que significou isso, ela vai marcar Benjamin na segunda fase dele. Ele na fase inicial não se aproxima de Marx, né? Ele conhece, ali meados da década de 20, ele conhece uma comunista russa, e aí ele acaba se convertendo ao marxismo, né? Se convertendo ali a essas ideias, né? E incorpora, então, a sua maneira, né? Ele tem uma apropriação muito peculiar de ideias de Marx, sobretudo o que ele faz na década de 1930, né? Que vai culminar nas famosas teses sobre história, né? Em que ele tem algumas teses assim muito luminosas sobre essa ideologia, pode-se dizer assim, da progressista, né? Evolucionista, desenvolvimentista, que era apregoada pela social-democracia, né? E é claro que por tabela, né, sobretudo, deve certamente ter lido ali o texto de Korsch, de 1930, né, de entender que atacando ali esse ideário da social-democracia, por tabela ele estava atacando também elementos bem centrais da própria doutrina comunista, né? E então, Benjamin evolui para isso. Adorno está nos anos 20 ainda em processo de formação, né? Quando eles, junto com outros, começam a trabalhar na constituição do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, né? Adorno conhece Benjamin, e Benjamin sempre vai ser assim, a referência, né, no desenvolvimento das ideias mais básicas em Adorno, né? Então, essa maneira de trabalhar com Marx, de procurar entender não só o mecanismo econômico, não só essa base da economia, mas também os dispositivos culturais, né, a dimensão psicológica envolvida, e, sobretudo, a dimensão estética, que para eles é muito importante, né? Então, isso, com um verniz marxista, caracteriza muito esses autores. Então, é um marxismo desse tipo não ortodoxo, né? Um marxismo heterodoxo. E, nesse sentido, tem algumas características que compartilham com os outros autores desse marxismo ocidental, né? Aí nós poderíamos, além de Benjamin e Adorno, citar também o diretor do Instituto, Max Horkheimer, que também tem ensaios sobre que vão na direção de uma incorporação de ideias de Marx, né? Herbert Marcuse, que escusa qualquer apresentação, né? Se tornou um autor bastante popular, né? E já na fase final na escola de Frankfurt, ali nos anos 60, o Alfred Schmidt, que é um discípulo de Adorno, né? Que também retoma temas de Marx dentro de um contexto assim, de uma leitura muito mais aberta, né? Não tanto preocupado com aquela ortodoxia, né? Como definida pela social-democracia num certo momento, depois pelo comunismo num outro momento, mas que está mais interessado em entender o que Marx, afinal de contas, pensava. Por exemplo, o Alfred Schmidt tem um clássico sobre o conceito de natureza em Marx. Então, e aí é claro que é um dos momentos em que se coloca em questão o conceito de natureza, da dialética de natureza de Engels, né? Então, é uma outra, um acesso por um outro viés. Fora da Alemanha, porque isso aqui é centrado ainda no contexto ali. História e consciência de classe também é escrito em alemão e para um público alemão, né? Fora, então, desse contexto dos alemães, marxismo ocidental. Aliás, isso
É importante, assim, não pensar isso como uma contraposição absoluta, porque, afinal de contas, quando a gente fala em marxismo ortodoxo, e inclui ali a ortodoxia que foi desenvolvida ali com Engels, Kautsky, na Alemanha, isso seria, sob o sentido mais rigoroso aqui, seria ocidental, né? Porque é Europa Ocidental. Mas não é disso que se trata nesse conceito. Esse conceito que Koch introduziu em 1930, né? Ele contrapõe esses autores àquilo que nessa época já tinha se consolidado como uma ortodoxia marxista dos comunistas na União Soviética, né, marcado por Moscou, marcado pelos intelectuais russos. Né? Então, o marxismo oriental é entendido ali o marxismo da Europa Oriental, né? E em relação a esse marxismo oriental é que se fala do restante com o marxismo ocidental. Né? E aí, porque assim, o pobre do Kautsky, ele, nessa relação entre marxismo heterodoxo e marxismo ortodoxo, ele está mais na linha do marxismo ortodoxo, né? Mas fora, então, desse campo dos alemães, né? Fora desse cenário alemão, nós temos também, com características semelhantes a isso, na Itália, o Antonio Gramsci, né? Que, aliás, hoje a extrema-direita fica falando ali de marxismo cultural. O grande autor de referência para eles é o Gramsci, né? Porque existe uma reflexão em Gramsci, nesse período em que ele esteve encarcerado, né? Sobre a necessidade que ele chama de hegemonia cultural, né? Que é preciso conquistar, quer dizer, as disputas reais elas têm um lastro econômico, mas o que vai definir politicamente é ganhar corações e mentes, né? Então, está nessa linha revolucionária, comunista, né? Mas também enfatizando esse aspecto de que é preciso, então, entender literatura, estética, né? O lado cultural desses processos. Né? Na Itália, nós temos também Della Volpe e Colette. Na França, Lucien Goldman, Henri Lefebvre, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Louis Althusser. Louis Althusser vai voltar ali porque ele também pode, a contribuição dele nos anos 60 também já prenuncia, né, vai ser importante para alguns debates dessa Neue Marx-Lektüre. Então, esses autores ali, por décadas, eles participam desse cenário de apropriação. Merleau-Ponty e Sartre mais nos anos 50. Né? Aqui no Brasil, nós temos também, menciono os mais conhecidos, né? Que saem daqueles seminários de leitura do Capital, da USP, né? Que é o caso de José Arthur Gianotti, que tem vários livros ali se ocupando de doutrina de Marx, né? Roberto Schwartz, que é um crítico literário, um escritor marxista muito importante ali, e ele pode perfeitamente ser enquadrado nessa linha do marxismo ocidental, porque ele é um herdeiro ali dessa maneira de pensar literatura, estética, o cenário político ali, que vem lá da escola de Frankfurt, né? A forte inspiração por Benjamin, Adorno, né? Então, e Paulo Arantes, né? Dentro da filosofia, a maneira como ele articula os seus temas e suas intervenções, também tem muito a ver com essa corrente, né, de leituras de Marx, inclusive a apropriação de ideias de Marx mesmo, que não é o propósito central, aliás, como na maioria desses autores ali, eles estão refletindo, usando de certa forma um enquadramento marxiano, né? Mas não tanto preocupado com propor uma leitura do texto de Marx, né? Mas são leituras de apropriação livre. Alguns entram mais no texto, outros, como o caso de Benjamin, praticamente não existe incursão nos textos.
A apropriação aparece no que ele está fazendo ali nos anos 30, né, no famoso projeto das passagens, né? E essas informações foram coletadas e articuladas. Eu só apresento aqui alguns aspectos, né? Num livro de 1976 do Perry Anderson, chamado Considerações sobre o Marxismo Ocidental, né? Então, se alguém quer ter uma informação, quer fazer uma leitura sobre o quadro todo, né, pega esse livro. Mas é importante ter lembrado ali que o conceito de marxismo ocidental, ele não é cunhado por Anderson nesse livro. Ele vem lá daquele estado atual do problema que Karl Koch escreveu em 1930 na segunda edição de Marxismo e Filosofia, e que vocês podem encontrar hoje nessa tradução de José Paulo Neto, publicado pela editora da Hoje. Bom, voltando ao esquema de Elbe, nós temos agora ainda propriamente a Neue Marx-Lektüre pela frente, né? Ele apresenta aqui, como ele na tese dele trabalhou ponto por ponto, então é uma tese bastante exaustiva, que aliás só se pode esperar que uma hora dessas alguém se disponha a traduzi-la, porque para esse debate ali da Neue Marx-Lektüre é uma informação bastante completa. Eu reuni então alguns dados sobre isso, né? Partindo em parte do esquema que ele propõe, mas não inteiramente, né? Eu também tenho minhas leituras aqui desses autores, né? Então, o que é a Neue Marx-Lektüre? Apesar de se constituir já no fim dos anos 1960, a corrente de leituras de Marx, conhecida por Neue Marx-Lektüre, recebe seu nome de batismo só em 1997, no livro Dialética da Forma de Valor, Investigações sobre a Crítica da Economia Política de Marx, de Hans-Georg Backhaus. Reunindo nesse livro artigos, sobretudo dos anos 1970, Backhaus apresenta em prefácio os começos da nova leitura de Marx, cunhando assim a expressão que permite identificar a mencionada corrente. Então, o nome para a coisa vem assim, é uma coletânea de artigos de Backhaus em que ele escreve uma espécie de introdução, e nessa introdução ele apresenta como se desenvolveu lá, então, fim dos anos 60, anos 70, essa nova leitura de Marx. E o título então é Os Começos da Nova Leitura de Marx. Como Backhaus lembra nesse prefácio, a nova leitura de Marx começa com alunos de Adorno. Então, da continuidade inicialmente da Escola de Frankfurt, né? Nesse contexto que se vai encontrar a constituição dessa nova leitura de Marx, né? Então, com alunos de Adorno, qualificando-se em sua fase inicial como variante tardia da teoria crítica de cunho frankfurtiano. A gente teria uma outra variante tardia da teoria crítica, né, com Habermas, né, Axel Honneth, que é uma outra variante, uma outra maneira também de ler Marx, de manter em vista Marx, mas com uma perspectiva bem diferente, né? Ao lado de Backhaus, cumpre mencionar aqui também Helmut Reichelt, que adota a expressão em seu livro de 2008, onde se chama de Nova Leitura de Marx, para a Crítica da Lógica das Ciências Sociais, cujo capítulo 1 traz o título Teoria Crítica como programa de uma nova leitura de Marx, sendo que aqui teoria crítica é a teoria, como é conhecido em geral, o programa da Escola de Frankfurt, né? E o Reichelt também trabalhou sua tese, assim como Backhaus, né,
Ele trabalhou sua tese junto a Adorno, né? Então, os dois autores iniciais da Neue Marx-Lektüre, que é o Backhaus e o Reichelt, eles partem da Escola de Frankfurt diretamente, né? Eles são alunos de Adorno, e aí então é de leituras e de debates internos ali sobre a coordenação de Adorno que se começa a formar essa ideia de que é preciso recuperar Marx a partir do texto dele, né? Precursores, então isso aqui é fim dos anos 60, anos 70, que se constitui essa nova leitura de Marx e que vai ser batizada então só em 1997, e a partir daí então passa a ser chamada de Neue Marx-Lektüre, e mais gente vai se reivindicar desse nome, né? Se considerar ligado a essa corrente de leituras de Marx. Como precursores podem ser considerados, aí eu sigo em parte o que o Elbe está sugerindo aqui, eu concordo que podem de fato ser considerados precursores esses autores, que é o Isaac Rubin, que em 1923 ele publicou estudos sobre a teoria do valor de Marx. Então é precursor em relação a esse aspecto fundamental dessa Neue Marx-Lektüre, que é uma tentativa de entender do que se trata na teoria do valor de Marx, né? Por isso a dialética da forma de valor. Um outro que vai aparecer como representante da Neue Marx-Lektüre, que é o Michael Heinrich, também chama o seu livro principal de A Ciência do Valor. Então, no centro das reflexões ali está essa teoria do valor. E aí se descobre que Rubin já em 1923 tinha trabalhado nesse sentido e abre então campo para esse texto tinha naturalmente sido esquecido, né, mas se resgata como um precursor, porque vai nessa direção, né, de dar uma nova... No caso da teoria do valor, até um novo foco, né, porque na ortodoxia marxista isso nem é um tema. Então, não vem as dificuldades que a teoria do valor de Marx apresenta, né, passado por cima, né. Outro precursor seria Eugen Pachucanes, com sua Teoria Geral do Direito e Marxismo, em 1924. Vocês vejam, então, que 1923, 1924 é uma data bastante importante para fazer essa virada, né, de uma velha leitura de Marx para novas leituras de Marx. Por que o Pachucanes aparece aqui como precursor? Porque ele antecipa e vai ser um autor de referência para o que no desenvolvimento da Neue Marx-Lektüre acaba se colocando como teoria da derivação do Estado e do direito. Que é essa ideia que o Pachucanes defende lá, de que é preciso entender então, a teoria do valor, a teoria da importância que para Marx tem a forma de mercadoria, né? E entender que o que nós temos no Estado moderno, o Estado burguês, né, como defesa de direitos, é basicamente derivado dessa forma de mercadoria, da forma de valores. Então, entender esse básico da teoria de Marx é fundamental para entender como, a partir de Marx, se pode trabalhar tanto o Estado quanto o direito, né? Então, Pachucanes vai ser muito importante nessa derivação, né? Nesse capítulo, né, da Neue Marx-Lektüre, que é conhecida como teoria da derivação do Estado e do direito. Um outro que o Elbe não menciona nesse contexto de precursores, mas que eu gostaria de introduzir, apesar disso ainda estar carente, né, de interpretação, de leituras, né, é o Alfred Sohn Rethel, com sua Forma, Mercadoria e Forma, Pensamento, que é um livro de 1978, mas que a gente deveria recuperar a participação dele lá nos primórdios
do Instituto de Pesquisa Social, porque lá nos anos 20 ele já aparece como amigo de Benjamin em relação com Adorno, tá? Porque essa preocupação dele de mostrar que a forma do pensamento, quer dizer, o pensamento moderno, ele tem a ver essencialmente com a sociedade mercantil, a sociedade que se articula em torno da troca de mercadorias. Então isso ainda é muito pouco explorado, tanto que mesmo o Elbe não entra muito nesse detalhe, mas eu acho que isso também, na medida que for descoberto, vai ter bastante futuro, e o Von Rettel, nesse sentido, tende a ganhar mais importância no cenário. E, finalmente, Louis Althusser, com Por Marx, 1965, e ler O Capital, volume 1, 65, volume 2, 68, que já vai nessa linha de ir para o texto de Marx e propor uma nova leitura mesmo, quer dizer, mais atenta ao texto, e uma interpretação que tem claramente a intenção de romper com a ortodoxia, mas que também, digamos assim, introduz mais diretamente elementos da leitura direta do texto. Autores e obras. Eu juntei o que me parece ser os textos mais de referência, né, para ter uma aproximação inicial a essa Neue Marx-Lektüre. Seria então o próprio Backhaus, né, que em 1969 já publicou um dos artigos, né, que fazem parte do livro de 1997, aliás, dá o título para o livro, né, para a dialética, ou sobre a dialética da forma de valor, né? Aí já está no centro das atenções a teoria do valor. Então, é um texto, de certa forma, inaugural, publicado ali numa coletânea de Alfred Schmidt, em 1969. Helmut Reichel, ele defende uma tese, né, que é publicada originalmente em 1970. Eu trago o título em português aqui porque tem uma tradução pela editora da Unicamp, onde se chama Sobre a Estrutura Lógica do Conceito de Capital em Karl Marx. E aí aparece a preocupação geral desses autores todos, eles apelam muito para Hegel, então eles são também leituras hegelianas de Marx, né, para aproximar o projeto do Capital de Marx da dialética hegeliana. Por isso a estrutura lógica do conceito de capital, né, é uma tentativa de apresentar o programa de Marx, né, pelo viés, né, da estruturação lógica, entendendo isso aqui, a lógica no sentido de Hegel, né? Naturalmente, como Marx se apropria dele. Depois, como primeiro texto de referência para esse desenvolvimento da teoria da derivação do Estado, seria o artigo de Joachim Hirsch, que depois vai ter, naturalmente, uma sequência de artigos e de intervenções de Hirsch, né? Mas o primeiro é publicado em 1974, com o título de Sobre o problema de uma derivação da determinação formal e funcional do Estado burguês. Então, aqui já no título do artigo do Hirsch aparece o conceito em alemão, que é Ableitung, que introduz então esse debate, né, que é um desenvolvimento muito importante dentro dessa leitura, né, porque ela que propriamente começa a colocar no centro, né, o que Marx poderia ter dito sobre o Estado moderno, ter dito como Estado burguês, né? E aí essa linha de leitura, ela propõe que Marx deveria ter chegado à conclusão de que a forma do Estado burguês ela é derivada
da forma da mercadoria. Na sequência, ali já para o fim dos anos 70, Backhaus publica uma série de artigos com o título de Materiais para a Reconstrução da Teoria do Valor de Marx. Então, 74, 75, 78. Um quarto desses materiais ele não publica nessa altura, mas publica, é um inédito, né? Ele declara lá ter escrito em 78, 79, é o quarto bloco desses materiais para a reconstrução da teoria do valor de Marx. Ele publica no livro em 1997, e é muito importante porque ali ele também polemiza com Engels, né? Ele se coloca nessa linha de separar Marx da interpretação de Engels, né? Esse aspecto, naquela altura do campeonato, foi realizado por Heinz-Dieter Kittsteiner, que publica um artigo com o título de Lógico e Histórico, sobre diferenças dos sistemas de Marx e Engels da ciência. Entre parênteses, a resenha de Engels do texto de Marx, né, para a crítica da economia política de 1859. Esse texto é de 1977, e ali é enunciado de uma forma bem incisiva, né, a necessidade de ler Marx sem o viés de Engels. Né. Kittsteiner também publica em 1980 sua tese, defendida em 1978, que é sobre intenção da natureza e mão invisível para a crítica do pensamento de filosofia da história, em que ele faz uma crítica às diversas formulações de filosofia da história, né? Inclusive entra no debate ali em que medida existe uma filosofia da história de Marx e o que ela traria de problemático, né? Que é uma contestação de uma certa teleologia. Então, o trabalho de Kittsteiner também é uma contribuição importante, né, no sentido de começar a situar Marx um pouco independente em relação a essa doutrina evolucionista, desenvolvimentista, toda teleológica, né, que começa lá com Engels, via Kautsky, acaba em Lenin e Stalin e toda essa gente, né? E como eu já mencionei, o livro de Backhaus de 1997, né, em que finalmente então aparece a expressão, o nome, né, de Neue Marx-Lektüre. O título do livro é Dialética da Forma e Valor, investigações sobre a crítica da economia de Marx. Aí, a partir daí, vem, então, já autores que se entendem nessa mesma linha, que já explicitamente adotam isso, que é o caso de Michael Heinrich, que tem uma vasta contribuição ali para a leitura de Marx, mas com um texto mais importante, mais sistemático, é o livro A Ciência do Valor, a crítica da política da economia de Marx entre Revolução Científica e Tradição Clássica, de 1999. Esse é um texto bastante completo, né, que diz respeito a essa recuperação do que está em jogo com a teoria do valor de Marx, né. E, finalmente, o livro de Ingo Elbe, Marx no Ocidente, subtítulo de A Nova Leitura de Marx na República Alemã, na Alemanha Ocidental, né, desde 1965, publicado em 2010. Então, como já mencionei, esse livro de Elbe, ele apresenta uma história já bastante completa dessa nova leitura, ou dessa nova leitura de Marx, conhecida como Neue Marx-Lektüre. Esse livro, naturalmente, também seria bastante relevante para quem quer estudar esse fenômeno. Para encerrar essa conversa, eu tentei reunir algumas características para ajudar a cunhar o que seria essa Neue
Marx-Lektüre, né, que seriam então as principais características da Neue Marx-Lektüre. Então, primeiro, ruptura com o marxismo tradicional, particularmente com o marxismo-leninismo. Isso se lá em Korsch, em Lukács, depois também todos esses autores frankfurtianos, franceses, isso sempre está ali colocado, né? Problemas com a doutrina oficial do marxismo tradicional, e a ruptura não é tão clara como ela passa a se colocar a partir da década de 1970. Né? Então, o desenvolvimento da Neue Marx-Lektüre vai pegar ponto por ponto para contestar a leitura que o marxismo tradicional faz de Marx. E aí, então, se parte para uma recuperação do que Marx propriamente estava articulando. Isso vem, então, por blocos, né? Teoria do valor, né? Teoria do direito, teoria do Estado, né? Colocado de uma forma assim, claramente avessa ali ao marxismo-leninismo. E é nesse sentido, como já deve ter ficado claro, né? Também entra a separação de Marx e Engels, com a consequente crítica da interpretação engelsiana de Marx. Então, esse é um ponto, porque assim, no marxismo tradicional, não se separa em nenhum momento Marx e Engels. Isso é meio que um tabu. Né? Então, alguém começar a mexer com isso, né? E também falar que Engels interpreta Marx, isso tudo são tabus, né? Que autores que fazem isso já são marxistas heterodoxos por causa disso. Né? Maior cuidado com o detalhe filológico. Né? Então, dentro da Neue Marx-Lektüre se vai também acompanhando as edições que Marx, os textos de Marx vão conhecendo na Mega 2, né? Então também vai acompanhando a própria base de material disponível, né? E o detalhe filológico, né? Então passagens que são relevantes eles são exaustivamente interpretados, né? E levados em consideração, né? Mas com preocupação sistemática, né? Porque Marx é um pensador sistemático, né? Ele está procurando compreender sistematicamente o sistema de produção capitalista, né? Uma leitura não sistemática não leva a coisa nenhuma. Então, a preocupação sistemática está ali, mas sem desconsiderar o texto. Não é propor uma leitura sistemática tirada da cartola. É uma leitura sistemática que dê conta, né, do texto, portanto, que dê conta do detalhe filológico. Recuperação da visão da totalidade social de Marx, entretanto, sem pressupostos dogmáticos. Né? Então, ali não tem esse comprometimento. Esses autores ali no década de 70, década de 80, têm assim, bastante dificuldades ali, porque eles são muito contestados, porque ainda vigora ali, está presente o marxismo-leninismo muito forte na União Soviética, na Alemanha Oriental e também mundo afora pelos partidos comunistas, né? Mas com a derrocada da União Soviética, né, nos anos 90, então eles são, de certa forma, liberados desse dever de argumentar e contra-argumentar com essa linhagem que acaba sendo arrastado junto com aquilo que a sustentava. Né? Depois temos como característica fundamental a recuperação da teoria do valor de Marx, como parte da recuperação da radicalidade de sua crítica da moderna sociedade mercantil, burguesa e capitalista. Então, isso, a teoria do valor, a que eu pretendo voltar mais adiante, ela é fundamental, né, nesse projeto, né, da Neue Marx-Lektüre, ou, digamos assim, nas diversas formulações da Neue Marx-Lektüre. Revisão da compreensão de Estado e revolução nas tradições socialista e comunista, que é dentro desse desenvolvimento que partindo de Pachucanes, né, leva a teoria da derivação do Estado, né, e explicitação do paralelo, então, nessa teoria da derivação entre a forma de mercadoria,
a forma de direito e a forma de Estado, que tem a consequência, que tem como consequência então, uma crítica da ideia de um direito socialista, porque se o direito é entendido como essencialmente derivado dessa sociedade que se entende via mercadorias, né, pela troca de mercadorias, e a superação dessa forma de sociedade, ela levaria também à superação da forma derivada. Portanto, não faz muito sentido falar de direito, porque primeiro teria que se esperar o que vai acontecer depois, para dizer o que numa sociedade comunista, uma sociedade socialista seria o caso. E aí, nessa linha da teoria da derivação, não se trata de um Estado socialista que teria um direito socialista. Na verdade, a forma direito e a forma Estado deveriam ser superados pela sociedade comunista. Então, esse é o resultado também muito polêmico, né? Muito irrita demais, né? Porque temos assim o Hirsch lá nos anos 70, nessa época a União Soviética está em pleno funcionamento ainda, né? Então isso irrita demais, outro lado, porque assim coloca em questão a concepção básica, né, de que ali se trata de um Estado de outro tipo. E digamos assim, os resultados básicos a que a Neue Marktlektüre nos leva é a concluir que é nem tão novo assim. Quer dizer, esse Estado que se tinha construído ali, ele não está tão longe assim do Estado burguês, como pretendia estar, né? Assim como hoje, né, apesar de toda a retórica, né, a China não pode ser considerada propriamente comunismo, né? É um Estado, sei lá, misto, né? Mas que em boa parte opera com as categorias burguesas, né? E faz o capitalismo bombar a ponto de hoje nós estamos marchando para um conflito, né, de interesses entre potências, né? Todas disputando o mercado capitalista, né? A troca de mercadorias, etc. Então, essa Neue Marktlektüre, ela vai muito lá na base para entender o que significa, né, a teoria do valor, o que significa valor e como em torno do valor se articula toda a sociedade mercantil, burguesa e capitalista, e que não basta, portanto, superar algum aspecto dessa história. A tese mais radical é de que é preciso acabar com a produção de valor, é preciso acabar com a produção de mercadoria, é preciso acabar com o trabalho que produz mercadorias e por aí vai. Então, por aí vocês podem entender o que é a radicalidade dessa leitura que é proposta como Neue Marktlektüre.